Para começar mesmo, eu queria começar explicando mesmo para as pessoas, para que elas entendam assim, qual é a diferença entre um hospital que é particular, né, um hospital público e um hospital que é beneficente. Como é que funciona, né? O que significa ser um hospital beneficente, uma associação de caridade? Bem, nós somos um hospital prestador de serviços para o SUS, né? Então, nós somos um hospital filantrópico. E no hospital filantrópico, ele precisa prestar 60% da sua produção, do que produz, para o SUS. E essa equação é o que muitos hospitais têm utilizado para poder buscar o equilíbrio. Então, produz 60% para o SUS, 40% para convênios particulares. O SUS, todos nós sabemos, é deficitário. A tabela do SUS ela não é reajustada há mais de 20 anos. Inclusive, até tu tocou nesse assunto, a gente fez uma entrevista com o presidente do Conselho de Saúde e ele nos falava que esse é um dos grandes problemas da Santa Casa, e tu confirmas isso? Sim, não só da Santa Casa, mas dos hospitais filantrópicos distribuídos pelo país. Aliás, as Santas Casas e os hospitais filantrópicos, eles são responsáveis de 40% a 60%, em algumas 40%, algumas atividades 40%, em outras 60%, pelo atendimento do SUS no país. E a tabela do SUS ela é insuficiente. Posso garantir para vocês aqui que um hospital ele não sobrevive só do SUS. Nós temos alguns exemplos aqui no Rio Grande do Sul mesmo, de hospitais que fizeram essa virada. E que é o nosso grande objetivo aqui na Santa Casa. Poder, hoje, a nossa produção de convênios e particulares ela é 14%. Então, nós produzimos 86% SUS. Não sobrevive. Só vou dar um exemplo. Nós hoje fazemos aproximadamente, agora reduziu em função da paralisação, obviamente, mas média mês nós fazemos em torno de 5.000 consultas mês. 5.000 consultas, o SUS nos reembolsa R$10 cada consulta. A gente paga 40 para o médico, só eu tenho um déficit de R$200.000. Uma conta simples, rápida, como um exemplo do que a gente está falando. As primeiras consultas ambulatoriais, né? Existe uma série de outros procedimentos, né, que o SUS é deficitário. Alguns é superavitário, gente. Mas, no conjunto, nós temos um déficit em relação ao financiamento do SUS. Então, todos os hospitais. A forma que os hospitais encontraram de buscar o equilíbrio, o superávit, foi aumentar convênios particulares. A Santa Casa nunca teve esta cultura, aliás, não tem sequer uma porta de entrada para convênios particulares. Porta de entrada é a nossa emergência, o nosso PS, né? Então nós temos uma cultura ao longo de todos esses anos, né? São agora em março 190 anos que completa a Santa Casa, né? Voltado única e exclusivamente para a filantropia, para a caridade e para o atendimento do SUS. Pouco a gente investiu ao longo desses anos para que a gente pudesse trazer a saúde suplementar, e assim a gente chama convênios particulares, né, de saúde suplementar, trazer a saúde suplementar para que pudesse, com esse recurso, cobrir aquilo que o financiamento do SUS é deficitário. Né? Então, alguns hospitais no estado do Rio Grande do Sul já fizeram isso, pode citar o maior e outros que se equivalem ao nosso tamanho aqui. A Santa Casa de Porto Alegre é uma delas. Nós visitamos agora em novembro o Hospital de Clínicas de Passo Fundo. O Hospital de Clínicas de Passo Fundo fez essa virada ao longo de 28 anos. Né? Então, hoje eles são superavitários, não são nem equilibrados, eles são superavitários.
Com esse recurso, como eles são uma associação filantrópica, com esse recurso eles reinvestem no hospital. Então, é maravilhoso o hospital lá, eles têm 3, 4 robôs para cirurgias, ressonância magnética eles têm umas 3 ou 4. Né? Então, é um hospital com 400 leitos. O Hospital de Santa Rosa também, né? Também fez esse movimento. Né? Nós, faz 4 anos que nós estamos iniciando. Chegamos aqui e encontramos um hospital completamente depreciado. Vamos abrir uma porta para convênios particulares. Não pode oferecer aquilo que tu não consegue entregar. Então, primeiro nós fizemos uma reestruturação. Vocês estão convidados para visitar o Hospital de Cardiologia lá. Nós temos uma estrutura bem interessante lá. Com o apoio do governo do estado, a gente conseguiu fazer muitas reformas lá. Temos um centro diagnóstico, bloco cirúrgico, toda a linha de cuidado da onco. Né? Então, qual é a ideia? A gente ter esse hospital aqui, que vai ser uma unidade de negócio, essencialmente SUS. E aquela unidade lá vai ser uma unidade voltada à saúde suplementar. Vai atender SUS, sim, vai atender SUS na alta complexidade, cardio, toda a linha de cuidado da onco e a neurocirurgia. E essa é a virada que vocês estão... Essa é a virada que nós precisamos fazer. Tá. Agora, uma pergunta uma dúvida que eu fiquei enquanto o senhor falava é que hoje atende mais de 80% SUS. Se diminuir esse atendimento para que se aumente o convênio, por exemplo, isso não causaria também um impacto na região e na cidade? Teria condições de atendimento? A ideia não é reduzir o SUS. A ideia é aumentar convênios particulares. Tá. É permanecer... nós temos uma contratualização com o Estado, porque nós somos um prestador de serviço. Né? Então, nós precisamos atender tantas consultas nas especialidades tal, tantas cirurgias. Né? Nós temos números para atender dentro do nosso contrato. A ideia não é reduzir isso. A ideia é nós aumentarmos o convênio particular. Tá? Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Não tem nada a ver com a outra. Né? Com relação ao contrato, por exemplo, hoje a Santa Casa ela consegue cumprir tudo que está no contrato, porque às vezes, dependendo da condição do hospital, não se consegue cumprir e aí se perde mais do que já tem de defasagem. 2023 e 2024 nós conseguimos cumprir integralmente o nosso contrato. Se tu cumpre mais de 90%, é considerado que tu cumpriu integralmente o contrato. Né? Então, salvo uma ou outra especialidade. Claro, agora, nesse momento, nós não estamos conseguindo cumprir. Por questão óbvia, os médicos, alguns resolveram, e aqui não tem nenhuma crítica ao movimento deles, é legal, é de direito, né? Resolveram reduzir a sua participação. Muitos médicos continuam trabalhando, porém reduziram. Olha, nós não vamos mais atender as primeiras consultas, né, as cirurgias eletivas, vamos fazer as de urgência. Então, isso, obviamente, nesse mês de janeiro, principalmente, nós não vamos conseguir atender o que está preconizado no contrato. Isso faz perder recurso também. Faz perder recurso. Bom, nós conseguimos recursos, pagamos os médicos, vamos retomar. Nós vamos compensar isso. Se nós vamos compensar ao longo do ano, não é problema, né? Uhum. Agora, se nós não compensarmos isso, certamente nós vamos perder recursos, vão ser glosados no recurso. Mas, via de regra, a gente vem atendendo. A Santa Casa, historicamente, não atendia o contrato. Né? Então, nos últimos 2 anos, a gente vinha cumprindo isso. Tu falavas da questão do déficit do SUS. Tem como, eu não sei se tem como mensurar, assim, de quanto se recebe, o quanto se gasta, não sei se tem uma ideia. Assim, eu posso te dar um exemplo assim. Hoje, considerando essa produção que nós temos de 14% para particulares e convênios, né, mais o SUS, em relação custo e despesa, nós temos um custo 15% a mais do que nós recebemos. Então, essa conta não fecha.
E a continuar assim, a gente vai ficar numa situação falimentar, porque nós estamos num processo de recuperação judicial, né? Então nós temos que tomar ações, tomar medidas. E quais são as duas ações? Uma é reduzir o nosso custo. Então nós estamos olhando uma série de contratos, vamos encerrar uma série de contratos, vamos reduzir algumas coisas, vamos ter que repactuar com alguns médicos, né? Com algumas especialidades, enxugar o quadro de pessoal, não quer dizer que a gente vai sair demitindo, né? Nós temos aqui aproximadamente 30, 40, 45 admissões no mês, né? Basta a gente segurar as admissões, em 3 meses nós estamos falando aí de quase 150 pessoas, né? Então nós vamos precisar reduzir, fazer com que aquilo que nós gastamos, o nosso custo, ele caiba, ele esteja dentro da nossa receita. Não tem outro jeito, né? E aumentar a participação em convênios particulares. Bom, nós vínhamos, e aqui sei que certamente tu vai me fazer essa pergunta, nós vínhamos de 2000, nós chegamos aqui em 2021, né, com o primeiro objetivo, de não deixar a Santa Casa fechar as portas. Esse foi o nosso primeiro objetivo. A gente conseguiu. E melhoramos muito em termos de infraestrutura, enfim. E nós tínhamos como objetivo, em 2025, chegar no equilíbrio. Equilibrar o hospital. Para 2026, a gente buscar o superávit. Em 2021 e 2022, a gente ainda gerou 70 e poucos milhões de prejuízo. Em 2023, nós já reduzimos para 8. Em 2024, nós ficaríamos entre 2 e 4. Em 2025, a gente equilibraria, repetindo, para que a gente pudesse, em 2026, ter superávit. O que aconteceu nesse período? Nós tivemos um novo player na cidade, o Hospital Monporto. Que nada contra, eu acho que o mercado está aí, é livre, mas nos pegou num momento de reestruturação, né? E eles vieram, obviamente, para trabalhar única e exclusivamente na saúde suplementar. E hoje, em 2024, a gente acabou, principalmente a partir do segundo semestre, quando o Monporto resolveu também fazer o atendimento de IP, né, nós já perdíamos lá o que a gente tinha previsto, em torno de 300, 350 mil por mês. Quando o Monporto resolveu fazer o atendimento de IP, nós perdemos mais 600 mil. Então, nós temos aproximadamente uma perda de receita com convênios de particulares de aproximadamente R$1 milhão. Nós faturávamos 2 milhões e meio, 2 milhões e 600 em média com saúde suplementar. E isso, nós... quanto tempo? Mensal? Anual? Mensal. Tá. 2 milhões e meio, 2 milhões e 600, hoje estão faturando 1 milhão e 400, 1 milhão e 500. É uma perda significativa para um hospital que já vinha com dificuldade, que tem uma dívida enorme, né? Então, isso nos faz rever o nosso plano, né? Porque senão, nós, como falei, nós podemos chegar numa situação falimentar. O hospital pode falir, e falindo, ele vai fechar, né? Então, nós precisamos agora rever o nosso plano. Então, lá, no Hospital de Cardiologia e Oncologia, nós vamos ter uma porta de entrada para convênios, para particulares, vamos fazer o lançamento de um cartão de desconto, né? Então, nós precisamos buscar receita. Então, nós vamos fazer as duas coisas, reduzir o custo e buscar receita. Sem contar com a receita, nós precisamos fazer com que o nosso custo esteja dentro da nossa receita atual. O que vier aqui vai ser como complemento, né? Não posso ficar de braços cruzados contando que a gente vai aumentar a nossa receita na saúde suplementar para que a gente possa equilibrar o hospital. Nós precisamos trabalhar
Então, tem uma série de contratos que foram feitos ao longo dos anos e que, certamente, alguns contratos nós vamos estudar, rescindir, renegociar, repactuar. Nosso número é 15%. Né? Então, o nosso custo é 15% acima do que nós recebemos. Né? E quando tu fala que o SUS é deficitário, o repasse que é feito pelo governo do estado está em dia? O repasse é feito de acordo, apesar de ser deficitário? É isso? Perfeitamente em dia, perfeitamente em dia. E o governo do estado tem sempre sido muito parceiro, inclusive para qualificar a nossa receita, para habilitar em algumas especialidades, algum serviço em que a gente possa ser superavitário. Agora mesmo nós temos aqui um ambulatório de feridas crônicas, por exemplo. Acho que nós somos o segundo ou terceiro no estado. É um serviço muito especializado e que ele nos traz receita pelos dois lados. Né? Primeiro porque ele nos traz um superávit, né? E segundo que ele diminui o tempo de internação das pessoas. As pessoas estão internadas, têm uma ferida, às vezes é uma lesão por queimadura, enfim, ou tem uma ferida, ele pode dar alta e fazer o tratamento nosso ambulatório. Então, é um tratamento de ponta, com muita tecnologia envolvida, né? Então, esse é um serviço que o Estado nos ofereceu, o Estado nos indicou o caminho, nós habilitamos, estamos fazendo. Nós temos a linha do cuidado do AVC, né, que também nós vamos habilitar, é outro serviço que vai... Então, nós temos que qualificar a receita do SUS, melhorar a receita do SUS, e o governo do estado tem sido muito parceiro nisso. E os repasses, assim, são um dia, enfim, nunca tivemos problema de atraso. Um problema aqui ou acolá. Né? Faz parte. A gente também tem o repasse da prefeitura, né? Que é em relação ao pronto-socorro, isso atende pronto são atendimento. R$600 mil por mês. Outra coisa que eu queria te perguntar é, para as pessoas terem a dimensão, assim, quantas regiões, quantas cidades a Santa Casa atende? Porque não é só Rio Grande, né? Para algumas especialidades são 22 municípios. Né? É uma responsabilidade enorme, né? A própria linha de cuidado da oncologia, por exemplo, né? Quando a gente fala em linha de cuidado é o quê? O paciente faz a primeira consulta, faz os exames, ele pode ter caminhos diversos. Ou ele vai para uma cirurgia, pode ir para uma radioterapia ou para quimioterapia. Né? Nesta linha que ele tem o cuidado de nutricionista, tem o cuidado de psicólogo, ele tem o cuidado de assistente social. Então, isso nós chamamos de linha de cuidado. Né? E nós aumentamos, em torno de ano passado, em 2023 e 2024, nós aumentamos em torno de 45% o número de cirurgias oncológicas. Então, é bem significativo. Assim, a gente tem melhorando o serviço. Né? O problema é esse percalço que a gente teve no meio do caminho. A última notícia que saiu, eu queria entender um pouquinho assim, a questão da UTI de cardiologia. Né? O fechamento é uma das UTIs, é isso? É uma das UTIs. Lá nós temos, nós temos 19 leitos SUS, tá? Nós não reduzimos o número de leitos SUS. Essa UTI era uma UTI particular. Até março nós tínhamos um convênio com o Estado, de um recurso que veio do Tribunal de Justiça, que o Estado estava nos comprando 5 leitos da UTI particular. Tá, entendi. Então, os 19 leitos que estão habilitados SUS, eles continuam 19. Isso era um convênio que tinha tempo para acabar, assim? Março. Tá, entendi. Março. Aí foi fechado porque terminou esse convênio e aí... Não terminou o convênio. Não. É porque nós não temos médicos para fazer
os médicos rotineiros, né? Temos alguns médicos de plantão, mas não temos médico rotineiro. E aí tem a ver com a paralisação? Tem a ver com a paralisação. Tá, e perguntando da paralisação, se para a gente tem ideia, assim, qual é o tamanho do corpo clínico de médicos da Santa Casa? São todos que entraram nessa paralisação? Eles não são funcionários, né? Não, são PJ, prestadores de serviço, né? Diria assim, nós tivemos uma paralisação nas primeiras consultas e nas cirurgias eletivas, né? Não são todas as especialidades. A cardíaca está fazendo as cirurgias, a oncologia, boa parte está fazendo, as primeiras consultas da oncologia estão acontecendo, né? Não são todos que resolveram parar, principalmente aquelas especialidades onde o tempo que a gente deixa de atender ou de tratar um paciente, ele pode ser significativo na vida do paciente, né? Então, a oncologia é uma delas, a cardio também, o doutor Evandro está à frente do processo, está fazendo cirurgias, está funcionando, tá? Inclusive ambulatório. E a escala médica também? A escala das UTIs, das duas UTIs, a escala do pronto-socorro também. Essa nós temos mantido. Há muito custo, né? Mas temos mantido. Por enquanto, esses serviços não foram... Não. Urgência e emergência também funciona normalmente, né? Que é o pronto-socorro, né? Nós chamamos de nosso PS, a nossa emergência. Nós deveremos estar nos próximos dias aí com esse acordo para a renovação desse empréstimo junto a esse fundo que é da Portos RS, que é administrado pelo Ministério Público Federal, né? Nós somos última, porque tem toda eu nem vou dizer burocracia, né? Tem todo um rito, né? Um rito necessário de todas as partes, né? Então, o Ministério Público Federal é que coordena isso. E nós tem o rito da Portos RS, que teve que passar pela aprovação do seu Conselho de Administração, depois foi para o Ministério Público Federal, aí tinha um juro, a doutora Annelise questionou a Portos se não era possível abrir mão desse juro, voltou para o Conselho de Administração, abriu mão do juro. Então tem todo um rito necessário até a gente chegar na conclusão, num acordo, e todos assinam, e esse dinheiro vai ser liberado. O dinheiro vai ser liberado para que nós possamos pagar... Esse é o dinheiro que consegue pagar os médicos integralmente. Isso vai ser liberado. Mais 5 dias, mais 10 dias, mas os médicos me perguntam, eu fico constrangido porque eu não consigo dar a data, né? Eu dou a garantia de que vai ser pago. Então é isso. Para a gente ter uma ideia, assim, quantos médicos são mais ou menos que estão sem os salários e qual é o valor desse montante mensal desse salário? O que está em atraso é em torno de 11 milhões. Então seria praticamente o empréstimo. São 14 milhões de empréstimo, né? Nós temos ainda fornecedores em atraso, nós temos alguns outros compromissos que nós precisamos salvar. E nós temos aí em torno de uns 120 médicos. 120 médicos? Aproximadamente. Sim. E aí todos eles são, ou eles são PJ, ou eles trabalham em alguma empresa? Muitos se organizaram em empresas, né? Uhum. Outros têm PJ individual, enfim. E existe alguma outra categoria que está com salários atrasados? Ou não. Houve também um debate agora sobre um apoio financeiro da prefeitura, né? Uma reunião com a prefeitura, uma possibilidade de apoio financeiro, uma conversa com a Câmara. Queria saber o que foi. Quando eu falo do rito, né? A prefeitura ela precisa mandar uma lei para a Câmara.
Ah, é a mesma coisa. Para a Câmara autorizar, porque como é que vai ser pago esse valor? Tá. Esses 600 mil que nós falamos antes, parte dele, a Prefeitura, ao contrário de passar para a Santa Casa, ela redireciona para recompor esse fundo. Então, não é a Santa Casa que vai pagar a Portos RS, é a Prefeitura com uma parte. Como é uma renovação de empréstimo, né? Nós estamos terminando esse empréstimo agora em fevereiro, anterior funcionava assim, era 480 mil era direcionado para recompor o fundo e 120 mil vinha para a Santa Casa. Tá, entendi. O valor que a Prefeitura tem obrigação de repassar para a Santa Casa, a parte dele está pactuado, que está pactuado que a Prefeitura repassa, parte dele vai para o fundo. E isso precisa passar pela Câmara. É isso. Esse é o assunto que surgiu lá. Ah, tá. E certamente vai passar. E como é que está o processo de recuperação judicial da Santa Casa? A Santa Casa apresentou um plano, né? Houveram alguns questionamentos, né, de credores ou de representantes de credores, principalmente os trabalhistas, né? E houve um parecer do Ministério Público e isso está pronto para ser homologado, para ser aprovado o plano da Santa Casa. Por isso a nossa preocupação, em um tempo mais rápido possível, chegar no equilíbrio para que a gente, ainda esse ano, possa buscar superávit. Né? Nós precisamos pagar os credores. Os primeiros serão os credores trabalhistas. Né? Os credores trabalhistas a gente tem 1 ano para pagar. E é aproximadamente 40 milhões de reais. Aí tu pode me perguntar, mas como é que a Santa Casa vai pagar? Né? Nós temos alguns imóveis, temos o antigo hospital psiquiátrico, nós temos alguns outros imóveis. A ideia é que esses imóveis que a Santa Casa tem, eles sejam direcionados para fazer o leilão e, com o resultado desse leilão, fazer o pagamento dos credores trabalhistas. A partir da homologação do plano, nós temos 1 ano para fazer isso. E essa homologação tem? Acreditamos que seja feita em março. Até março deve ser feita. E aí são os primeiros os credores trabalhistas. Depois continua os demais credores. Sim.